Algumas das maiores varejistas do mundo estão analisando o uso de moedas digitais para as compras, espécies de programas de fidelidade. Estou falando de Walmart e Amazon, com as suas próprias moedas e que pode se tornar uma tendência no mercado daqui em diante. Vamos entender como é que funcionaria isso nas compras do dia a dia e se isso pode também chegar a outras empresas do varejo. Para a gente conhecer essa modalidade de pagamento e saber a tendência do futuro, o nosso convidado é o Thiago Ribeiro, fundador e CEO da C9Tech. Thiago, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, prazer. Muito obrigado aí pelo espaço. Primeiro, para a gente entender, qual é a diferença dessa moeda lançada especificamente por algumas empresas que estão estudando fazer isso, com as bitcoins, com outras moedas digitais que já foram criadas e que são mais conhecidas no mercado? Legal. Basicamente, assim, quando a gente fala das novas tecnologias, né, a gente está falando de moedas com lastro em dinheiro fiduciário, né? Então, basicamente, as empresas que estão criando moedas estáveis, né, que a gente chama de stablecoin, elas depositam o fundo em valor em reais, dólar ou euro e criam uma moeda digital para poder otimizar os pagamentos. Então, basicamente, é usar a mesma tecnologia que é utilizada pelo Bitcoin, mas de uma forma completamente diferente, para eficiência dos mercados e das empresas, né, do E negócio em si. qual a vantagem que a empresa leva? Então, é que a gente tem que voltar um pouquinho no passado, mas se você pensar das transações financeiras em dinheiro no passado, até a década de 70, 80, não existiam taxa de transação, né? Então, quando o cartão foi implementado, o consumidor final ele acaba não tendo muito o sentimento disso, mas os estabelecimentos, os comércios, eles são debitados de taxas, tarifas que fazem parte do mercado, tá? E que é gerenciado isso basicamente por bancos. Então, o que é a vantagem disso, né? Grandes varejistas como o Walmart, a Amazon, até Mercado Livre no Brasil, que já está testando um modelo de fidelidade, se eles implementam as próprias moedas de uma forma similar ao Pix, com moedas próprias, e passam a economizar com esse custo, de intermediação financeira, isso no volume de transação que eles têm é um valor muito grande. E para o consumidor que pode não perceber, o poder de compra dele vai aumentar, porque quando você reduz taxa, tarifa, na transação, o varejista pode te dar mais cashback, mais vantagens para você comprar e seu dinheiro valer mais, né? Porque basicamente essa que é a guerra do momento, né? Nath Luquezzi, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes, o Thiago Ribeiro, fundador e CEO da C9Tech. Bom dia, eu queria entender como é que o consumidor vai lidar com isso, se existe algum risco de fragmentação, de confusão, porque vão ser várias moedas privadas ali que vão começar a surgir, como que vai ficar a cabeça desse consumidor? Então, basicamente, o consumidor não deve ser muito impactado, porque ele vai acabar consumindo as moedas eletrônicas dentro da aplicação que ele já está acostumado a utilizar. Então, dentro do Mercado Livre, a pessoa vai usar e receber o cashback de Mercado Pago. É muito similar a um programa de milha aérea, vamos pensar assim, que já está bem enraizado pelo brasileiro. Então, você vai ter o seu dinheiro no seu app da loja que você está usando, ou no shopping center, ou talvez futuramente com governos, e aí depois a gente deve ter uma questão de regulamentação para organizar que empresas podem emitir e não podem emitir essas moedas estáveis. Mas, por enquanto, nesse início de mercado, as grandes empresas com certeza vão tentar aproveitar essa redução de custo, intermediação, que eles vão ter um ganho financeiro e implementar essas moedas o mais rápido possível, né? Agora, os grandes bancos não devem estar muito felizes com essa novidade, né, Thiago? Então, mas é que assim, se você pegar o mercado cripto, né, blockchain, ele já está numa crescente com Bitcoin e já está acontecendo, né? Então, os bancos com certeza eles estão se movimentando para isso e eu acredito, inclusive com o Drex, com os pilotos que estão acontecendo, é que
eles passem a propor esse tipo de negócio para os varejistas no futuro, entendeu? Não vai ser uma coisa imediata, porque depende de regulação, mas com certeza eles estão acompanhando muito de perto isso, né? A Febrapantec ocorreu agora em junho, se falou muito de blockchain, cripto e moedas digitais, então eles estão atentos e com certeza eles vão aproveitar esse nicho de mercado, né? Porque é uma mudança tecnológica que está acontecendo. Eles precisam acompanhar junto com a população. E trazendo para o cenário aqui mais próximo a nós, quando chegar essa tecnologia ao Brasil, as empresas de médio, pequeno porte, elas também vão conseguir se adaptar a isso? Vão, porque assim, como todo mundo se adaptou ao Pix, as empresas vão se adaptar das formas de poderem receber e pagar suas contas de maneira digital. Então, eu acredito que é uma mudança muito mais de infraestrutura, que vai estar muito mais por trás das aplicações, onde as empresas hoje fazem todos os arranjos de pagamento delas, do que, de fato, uma mudança para o consumidor na ponta, entendeu? O consumidor ele vai acabar comprando como ele sempre fez, e para o varejo em si, comércio em geral, prestação de serviço, é uma briga por redução de custo e despesa usando essa nova infraestrutura. Para a gente entender um exemplo prático aqui, vamos simular uma situação. Eu entro num site desses de varejo e aí eu vou comprar um produto. Vou comprar, sei lá, um aparelho celular que custa R$ 1.500. Eu precisaria comprar a moeda própria da plataforma e a partir dessa moeda eu pagar a empresa, ou eu pago esse valor, faço um Pix, uma transferência no valor dos R$ 1.500 e o site é quem faz a conversão para a moeda própria, Thiago? Isso. Hoje é como se fosse um gift card, não sei se vocês estão acostumados, como um cartão presente, né? Então, assim, basicamente é uma moeda pré-paga, onde as pessoas vão comprar a moeda e vão poder circular dentro das compras essa mesma moeda. Então, o que as grandes redes vão tentar fazer é com que você continue comprando e tendo uma recorrência nesse pagamento, aproveitando esse dinheiro que foi comprado, para que você não volte a utilizar talvez Pix, cartão de crédito, débito. Essa que é a lógica, como se fosse um vale-presente, um voucher, um gift card, para que você seja estimulado e que seu poder de compra seja maior utilizando essa moeda do que o dinheiro tradicional. Já houve muita polêmica quando o Pix surgiu com relação à mudança de preço. Então, se você pagar no Pix, é mais barato do que pagar no débito ou no crédito. Procons do Brasil inteiro já entraram nessa história dizendo que não pode haver essa diferença de preço. Você acredita que isso possa acontecer também com essa moeda digital, da empresa querer oferecer um desconto e lá na frente isso não ser bem entendido pelo mercado, pelo comércio em geral? Eu acho assim, as empresas que querem usar a tecnologia têm que respeitar a legislação, mas não necessariamente eles precisam dar um desconto, né? O cashback está muito enraizado, então, assim, eles podem usar novas formas de manter o consumidor engajado e essa redução de despesa que ele está tendo repassar para o consumidor de alguma forma, numa próxima compra, num relacionamento de médio e longo prazo. Aí são estratégias de cada comerciante com a sua base de cliente, né? Mas que vai existir uma redução de custo na transação, de fato vai. E uma grande discussão que estava rolando entre a Amazon e o Walmart é se eles iam realmente emitir as próprias stablecoins ou se eles iam preferir fechar parcerias com criptomoedas que já são existentes. Por que não é interessante fechar essas parcerias com algo que já existe, que já está rodando? É que quando você pega a composição de receita numa stablecoin, ele pensa o seguinte: o varejista vai deixar esse dinheiro aplicado, rendendo para ele, enquanto essas moedas estão circulando. Então, se ele usa uma empresa parceira, o dinheiro não está com o varejista, entendeu? Está com um terceiro, então ele perde um pouco a força financeira dele na transação. Mas aí é acordo comercial, né? Porque uma moeda que já existe, já tem circulação, também tem toda a força dela. Então, é muito mais o acordo comercial entre o Walmart e a Amazon, com uma grande moeda, uma grande stablecoin existente, com ele criar um sistema 100% proprietário, né? Para a gente finalizar, Thiago, você acredita num futuro próximo até, no fim do dinheiro físico, do dinheiro de papel, ou isso nunca vai acabar? Olha,
Pessoalmente, eu não acredito no fim do papel. O que eu acredito é que vai gradualmente tendo uma redução de utilização, porque as novas gerações são muito mais conectadas e elas devem migrar para utilizar as moedas digitais e os instrumentos eletrônicos. Mas se a gente parar para pensar friamente, até hoje ainda tem cheque, ainda tem dinheiro físico. Então, assim, o que a gente sempre fala quando é inovação, que a gente está vendo tecnologias que vão escalar e crescer utilização no futuro. Não necessariamente deixar de existir o que está aí hoje, né? Porque é uma mudança de paradigma, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Thiago Ribeiro, fundador e CEO da C9Tech. Assunto muito interessante, uma conversa muito clara e tenho certeza que muita gente acompanhando a gente pode tirar algumas dúvidas também dessas novidades tecnológicas que mexem diretamente com o nosso bolso. Thiago, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer ouvi-lo e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado, gente. Um abraço, um bom dia.